eu tive uma crise emocional muito forte dentro do voo, porque eu pensava que aquele avião ia cair, ia todo mundo morrer. Uma catástrofe total na minha mente. Oi, eu sou a Vivian, e se você gosta de histórias reais, de recomeço e a vida como ela é, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu compartilho a minha jornada sem filtro. Primeiramente, o objetivo desse canal é documentar a minha jornada. Eu sou imigrante, que moro nos Estados Unidos, eu sou do Nordeste do Brasil, e eu vou contar um pouco da minha história. Eu sou de Sergipe, e para quem não conhece, Sergipe é o menor estado do país, vizinho da Bahia. E por que nós decidimos vir para os Estados Unidos? Nós decidimos vir porque a vida lá não estava fácil. Eu e meu esposo morávamos em Aracaju, e nós tivemos uma filha, a Valentina. Quando ela estava com mais ou menos uns 8 meses, a vida dela estava muito difícil, sem contar a violência que estava muito grande. Nós decidimos tentar a vida em um outro país. Nós decidimos vir para os Estados Unidos. Os desafios já começaram antes da gente sair do país. Tivemos alguns problemas. Inclusive, 15 dias antes da gente embarcar, meu esposo estava na porta de casa, mexendo no celular, esperando o Uber, quando ele foi assaltado. Eu escutei lá de dentro de casa ele gritando com os bandidos. Eu acho que ele não tem um juízo muito certo. Ele reagiu ao assalto e foi bater nos bandidos. Um ficou na moto e ele ficou trocando porrada. E eu vi tudo, tá? E ele ficou trocando porrada com o outro, com o que abordou ele, né? O outro viu e começou a bater nele também. Aí, nessa hora, eu me apavorei, porque quando eu escutei, eu deixei minha filha trancada dentro de casa e corri pra fora. Quando eu corri pra fora, ele tava lá brigando com um cara. Aí eu comecei a gritar, porque eu não podia fazer mais nada, né? Comecei a fazer escândalo. E então, no meio dessa bagunça toda, durou segundos, o cara que tava na moto, o maior, conseguiu derrubar meu esposo e começou a dar várias capacitadas na cabeça dele. Eu pensei que ele ia morrer, gente, sério. Naquele momento eu pensei que ele ia morrer, porque o cara tava batendo nele com tanta raiva. E aí, então, por um milagre, veio um rapaz com um carro e colocou o carro por cima dos dois bandidos. Só que eles acabaram fugindo. Meu esposo ficou lá, no chão, né? Aí eu fui lá, abri, botei ele pra dentro e... Bem, resumindo a situação, ele tá vivo, tá, gente? Ele só ficou com dor de cabeça por um longo tempo, por causa das pancadas, mas ele tá bem. Esse foi mais um dos motivos que nos impulsionou a sair de lá, né? Então, 15 dias depois, nós nos organizamos e embarcamos. O meu segundo desafio foi a viagem. Foi passar 9 horas no avião, em um voo direto para cá. Eu nunca tinha andado de avião, foi a minha primeira vez, e a primeira viagem foi uma viagem de 9 horas, então eu nunca tinha pego uma turbulência na vida. Em determinado momento, o avião pegou uma turbulência muito grande, muito forte mesmo. E aí eu entrei em pânico. Eu não conseguia me controlar de forma alguma. Eu comecei a chorar. Eu juro que eu pensei que eu ia morrer. Eu pensava que eu ia morrer. Aí eu pensava na minha cabeça, meu Deus, agora que eu vou melhorar de vida, eu vou morrer? É possível que eu não vou conseguir chegar lá. Não é possível que eu vou morrer antes de melhorar de vida. Era isso que eu pensava. Então, eu lembro que eu perdi a fome na hora, perdi a fome. Foi horrível. E então eu tive uma crise emocional muito forte dentro do voo, porque eu pensava que aquele avião ia cair, ia todo mundo morrer. Uma catástrofe total na minha mente. E eu olhava pra minha filha e eu começava a chorar, até que chegou o ponto que a aeromoça, eu parei a aeromoça e pedi, pelo amor de Deus, para ela me dizer se aquilo era normal. Nossa, gente, eu morro de vergonha de contar essa história, sério. E aí ela perguntou, você quer um chazinho? Aí eu falei, quero, moça, quero tudo que você tiver pra me acalmar. Pois ela me deu chá. E eu não sei o que tinha naquele chá, que realmente eu me acalmei mais. E aí eu pedi um segundo chá, ela me deu o segundo chá e eu me acalmei mais ainda. Foi um milagre. E aí depois nós chegamos no aeroporto, na Flórida, descemos e foi tudo incrível. Mas eu tava muito esgotada da viagem, por causa da crise emocional que eu tive, foi horrível. E eu cheguei aqui tão estressada, já cheguei estressada, cheguei péssima. Porque também nós viajamos com a nossa filha que tinha 1 ano e meio. E viagem com criança, todo mundo sabe que não é fácil. E essa parte foi muito difícil. Quando chegamos aqui, eu fiquei super feliz, lógico, ficamos, né? Fiquei super impressionada porque eu vinha de uma cidade pequena. Nunca tinha saído, assim, pra longe, nunca tinha viajado pra longe. Minha vida era muito simples, sempre foi muito simples. Minha família é uma família muito simples, gente, tá? Minha mãe é uma dona de casa e meu pai é um vendedor de água mineral, tá? Até hoje. Assim, graças a Deus as coisas têm melhorado. Mas são pessoas muito simples, sempre foram. Eu fui criada na simplicidade e eu costumo dizer que eu não fui criada para ser princesa, eu fui criada para ser guerreira. Porque minha vida toda foi um treinamento de guerra. Não foi de luxo não, tá? Nunca foi.
Então, quando chegamos aqui, estávamos felizes, porém com uma mistura de medo, mas de esperança também e um pouco de incerteza, né? Porque você não sabia o que ia acontecer. Porque não era só uma mudança de país, era uma mudança de vida inteira. Então, quando chegamos aqui, a primeira impressão foi de fascínio total. Fiquei até meio desorientada, porque tipo, era tudo muito grande. Eu lembro até hoje. É muito estranho, que vergonha. Lá veio com vergonha, não. Ah, eu lembro até hoje que quando nós descemos, eu lembro que o avião foi taxiando sobre uma pista lá, sobre a avenida. Gente, eu fiquei tão chocada. Eu fiquei chocada com aquilo. Eu olhava aquelas pistas imensas, extremamente largas, sabe? Os prédios muito largos, enormes, e eu ficava chocada. Eu não sabia como agir. Tive a sensação que como se eu estivesse perdendo o controle de tudo aquilo que eu já conhecia. Foi um choque muito grande, sabe? E eu lembro que nós fomos para um hotel. Nós chegamos aqui e fomos para um hotel e tal, primeiro. Para relaxar, para descansar um pouco, né? E depois começamos nossa jornada. Nós ficamos um pouco lá na Flórida e depois viemos para Massachusetts. E nisso as coisas foram acontecendo. E eu lembro que eu fiquei tão fascinada. Eu tava com uma sensação muito estranha, parecia que eu estava fora da realidade. Por 3, 4 meses, mais ou menos, era como se a ficha não tivesse caído ainda. E eu fiquei parecendo uma broca, uma retardada. Parecendo uma boba durante todo esse tempo, sabe, gente? E foi um negócio muito, muito estranho, porque parecia que eu não estava vivendo aquilo. Tipo, era um sonho realizado. Quando chegamos aqui, foi o início de uma fase bem difícil, porque quando nós fomos morar sozinhos, a minha filha tinha 1 ano e 6 meses. Um mês mais ou menos que nós estávamos aqui, nós estávamos morando num apartamento, nós conseguimos alugar, não tinha nada, só tinha a cama inflável e dormia nós 3 numa cama inflável. Nossa, era bem difícil, tá? Isso, a gente tinha 2 panelas, 2 travesseiros, a cama inflável, um lençol e não lembro mais. Mas enfim, não tinha mais nada. E aí nós fomos construindo aos poucos, né? Bem, quando minha filha estava com 1 mês mais ou menos aqui, eu notei que ela estava com um carocinho no pescoço. E esse carocinho, eu comecei a ficar com medo, porque eu não sabia o que era. Ela nunca tinha tido nenhum sintoma estranho, nem nada. Então aí eu levei ela no médico, para poder tentar entender o que estava acontecendo. E aí o médico foi, examinou, deu que era um cisto benigno, graças a Deus. Mas que ela ia ter que fazer uma cirurgia. E aí tivemos que aguardar até ela completar 3 anos para fazer essa cirurgia. Mas durante esse tempo, a gente tinha que ir de 6 em 6 meses a Boston para poder ela fazer o acompanhamento, até ela conseguir completar 3 anos, para poder ela tomar anestesia geral e fazer a cirurgia. Foi um período de muita angústia na minha vida. Nossa, muita angústia, porque eu sofro de ansiedade. E a minha cabeça só pensava coisas horríveis. E todo mundo sabe, depois que a gente se torna mãe, a gente sabe que a gente não tem mais paz, né, na nossa cabeça, tá sempre preocupada e tal. Esse tempo todo, eu fiquei muito angustiada, muito, muito, muito angustiada mesmo. E aí, durante esse tempo, eu fiquei 6 meses com ela, não tinha ido trabalhar, só meu esposo estava trabalhando. E durante esse tempo, eu percebi que ela tinha ficado com dificuldade para se alimentar. Era tudo muito difícil, era tudo muito diferente, que a gente não conhecia nada, a gente não sabia como comprar as coisas daqui, porque tudo era diferente, as embalagens eram diferentes, os nomes eram diferentes. E usar o Google Tradutor nem sempre resolvia, porque tem termos aqui que são diferentes do que o Google Tradutor traduz, porque ele geralmente traduz ao pé da letra. E é muito diferente. Às vezes eu lembro que eu chegava no Walmart pra gente fazer compras e eu chorava, porque eu não sabia o que trazer pra casa pra comer. Foi uma fase muito difícil. Até que eu descobri, na cidade que eu morava, nós viemos morar primeiro em Lowell. Na cidade tinha um mercado brasileiro. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui nesse mercado brasileiro, eu encontrei cuscuz. Eu fiquei tão feliz que eu comi cuscuz 15 dias. Gente, 15 dias eu encontrei cuscuz. Eu fiquei feliz demais. Nossa, eu comia cuscuz com tudo, com ovo, com carne, com calabresa, com tudo que você imaginasse eu comia cuscuz, com manteiga, tudo. Com uma boa nordestina, é óbvio, eu tenho que comer cuscuz, né? Então, aí a gente foi se adaptando. Chegou o Covid, teve todo aquele problema. Nós nos mudamos de cidade, nós saímos de Lowell, viemos para Milford. E aqui foi quando veio o Covid e tal. E no meio do Covid, eu tive que levar minha filha para fazer a cirurgia, porque a médica falou o seguinte: bem, ela já completou 3 anos e agora você precisa trazer ela para a gente remover esse cisto do pescoço dela, que pode ser que no futuro se torne algo maligno.
Aí tava na minha cabeça a preocupação com o Covid, a preocupação com ela passar por uma cirurgia, o medo de perder, porque a gente sabe que a anestesia geral em uma cirurgia é o que mata, né? Que Deus me livre e guarde, e eu tava muito preocupada com isso. E a outra questão é que eu tive que ficar lá sozinha, porque não podia ir acompanhante. Passei a cirurgia dela lá sozinha, e a minha cabeça tava muito estranha, porque parecia que eu não tava nessa. Não tava na realidade. Eu caminhava, parecia que eu não tava pisando no chão. Eu não sei explicar muito bem, mas foi uma sensação muito estranha. Parecia que eu tava fora de mim, fora do corpo. Mas graças a Deus ficou tudo bem, ela ficou bem. Passamos 3 anos de angústia, mas graças a Deus deu tudo certo no final. E durante todo esse período, com toda essa preocupação dela ter que fazer a cirurgia, também o período da adaptação, a sensação de culpa de ter vindo embora e deixado a família, foi muito difícil, tá? Além de todo o choque cultural, de ter que adaptar a uma cultura nova, aprender comportamentos novos, formas novas de lidar com as situações. Nós tivemos que passar por tudo isso, né? E como mãe, eu digo que talvez tenha sido bem mais difícil pela questão da minha preocupação com a cirurgia da minha filha. Então, eu entrei em depressão. Esse período foi muito difícil para mim. Essa que sou eu no ano de 2019, 2020. Não lembro muito bem, mas foi bem difícil para mim. Eu lembro que foi, acho que uma das piores fases que eu já tive aqui. Nossa, gente, é uma série de fatores. Quando você imigra, é uma série de fatores que conta. É muito difícil, é bem complicado. Eu acho que o choque cultural, tudo que envolve a mudança de um país para outro, imigrar não é fácil. E eu esqueci de falar. Quando minha filha completou 6 meses, eu voltei a trabalhar. Fui trabalhar na limpeza. Gente, e para todo mundo sabe que é difícil você deixar seu filho com qualquer outra pessoa. E como eu nunca tive rede de apoio aqui, logo quando eu cheguei, eu tive que buscar uma babá. Então, eu sofri um pouco com isso. Da questão de sentir culpa por ter que sair para trabalhar e ter que deixar ela com outra pessoa. A gente nunca sabe como é que o outro está cuidando do nosso filho e com certeza não cuida tão bem quanto nós cuidamos. Isso teve, mas além de tudo, isso aí teve um impacto emocional muito forte para mim, porque eu passava o dia inteiro trabalhando, me sentindo culpada, então eu me senti extremamente drenada emocionalmente. E foi bem difícil essa fase, sabe? Mas eu precisava trabalhar. E eu tentava colocar isso na minha mente, mas ao mesmo tempo eu ficava com esse conflito interno de me sentir culpada, porque ela era muito pequena, estava num país diferente. Sempre que eu deixava ela na babá, ela chorava, porque tinha ficado comigo até os 2 anos, nunca tinha deixado ela com ninguém. Então foi uma fase bem difícil, sabe? E uma fase muito difícil e extremamente exaustiva para mim. Aí quando chegou no ano de 2022, eu tive um colapso emocional por tentar dar conta de tudo sozinha. Eu saí de casa às 6h30 da manhã, porque eu consegui um emprego fixo com uma moça que fazia schedule lá em Boston, que tinha as casas que ela limpava era lá em Boston. Eu passava 1h30 mais ou menos para chegar em Boston com ela. Trabalhávamos em 3, era eu, a dona do schedule e mais uma colega. Nós limpávamos casas de gente extremamente rica, sabe? Era absurdo, então era uma pressão muito grande. Câmera em todo lado, não que a gente fosse fazer algo errado, né? Mas a gente sabe que é uma pressão muito grande quando você trabalha pra gente que tem muito dinheiro, né? Porque o galho só quebra do lado mais fraco. Então, eu saía de casa às 6h30 da manhã, eu pegava minha filha, eu não dirigia, não tinha carro. Eu pegava minha filha, pegava um táxi, levava ela na babá. Da babá, a moça me pegava, a gente ia trabalhar, voltava, me deixava na babá, pegava minha filha, pegava um táxi de novo, vinha pra casa. Então, foi essa rotina exaustiva por quase 1 ano, até que nós decidimos nos mudar para uma outra cidade. Então, além de tudo isso, eu tentava dar conta de tudo sozinha. Eu cuidava da minha filha, meu esposo trabalhava várias horas, trabalhava em uma cidade longe também, e ele chegava mais tarde, geralmente. Então, eu acabava tendo que dar conta de 90%, 90-95% das coisas. Todo mundo sabe que mulher sempre trabalha mais, infelizmente. A realidade é essa, né? Eu cuidava de tudo relacionado à minha filha, cuidava da casa, cuidava de trabalhar, ajudava a pagar com tipo. Eu tentava abraçar o mundo sozinha. E então eu achava que eu era a Mulher Maravilha, que eu dava conta de tudo, que eu sentia que eu era orgulhosa, que eu não pedia ajuda de ninguém. E isso foi um erro muito grande, que custou minha saúde mental e física também. E aí no ano de 2022 eu tive um colapso emocional por crise de ansiedade. Chegou ao ponto de eu sentia meu coração batendo descompassado completamente,
várias vezes durante o dia. Eu sentia dor nas costas, tinha períodos que eu não conseguia respirar direito. E teve um dia que eu achei que eu ia morrer, porque eu não conseguia respirar, era uma falta de ar muito forte, uma dor nas costas muito forte. Eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, fiz uma bateria de exames, eles quase me viraram pelo avesso. E o médico falou que provavelmente era transtorno de ansiedade generalizada. E aí, então, eu botei o pé no chão e falei, não, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, o que é que vai ser da minha filha, né? A gente sempre pensa neles primeiro. Então, eu tive que pôr o pé no freio e mudar muitas coisas. Então, de lá pra cá, eu tive que ir mudando a minha rotina, mudando a forma com que eu me alimento, como eu lido com as coisas. E aqui fica um aviso pra vocês. Se vocês estiverem sentindo que vão perder o controle, gente, não espera. Não espera, busque ajuda. Sempre tem alguém para ajudar. Não pense que é frescura buscar ajuda médica, psicológica. Você não é louco, você não tá doido, nem doida. Só busque ajuda, certo? Porque todo mundo merece ter uma qualidade de vida. A vida já é tão difícil, tão complexa, então por que não pedir ajuda quando necessário, né? Então foi aí que eu coloquei o pé no freio. Falei, não, eu preciso mudar a minha rotina, preciso mudar tudo aquilo que me incomoda, preciso deixar aí muitas coisas, preciso abrir mão de outras coisas. Eu mudei muita coisa na minha vida depois disso. Inclusive minha mentalidade, os 8 anos que eu tô aqui, eu posso dizer que eu amadureci muito. O que eu posso dizer é que a pessoa que eu era quando eu cheguei aqui hoje não existe mais. Não morreu totalmente, lógico, né? Porque quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai, né? É esse o ditado. Eu posso dizer que a pessoa que eu era quando eu cheguei aqui, eu acho que se existir 10% dela é muito. Eu tive que amadurecer na força, tá? O livre, espontânea pressão, mas deu certo. E depois disso, em 2023, nasceu a minha segunda filha, Elizabeth. E aí começou uma outra fase da minha vida complicada. E aí eu pensei, com o que é que eu vou trabalhar? Né? Porque quem mora aqui sabe que é muito complicado você ter criança em idade escolar, ter mais de um filho também é muito complicado, principalmente quando você não tem rede de apoio. E foi a partir daí que começou essa minha jornada, trabalhando no digital, a qual eu estou documentando aqui. Mas isso aí vai ser assunto para um próximo vídeo. Eu também quero rapidamente compartilhar o motivo desse canal existir. Eu estou passando por um momento da minha vida bem complexo, tá? Coisas que eu ainda não me sinto confortável em falar aqui. Mas eu comecei a ouvir muito sobre como é possível mudar de vida através da internet. Então, ao invés de assistir isso de longe, eu decidi testar. Eu decidi testar porque eu vejo algumas pessoas que dizem que dá certo, outras que dizem que não dá. Então, eu decidi testar por mim mesmo, tá? E aí, então, eu decidi começar a registrar a minha jornada, porque quando eu estiver lá na frente, eu quero olhar para trás no dia e poder dizer, caramba, eu consegui superar isso. E também poder inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Esse trabalho aqui na internet faz parte desse processo de reconstrução para mim. Então, não é só o conteúdo, é também uma forma de atravessar essa fase difícil da minha vida. Mas um pouco mais para frente, quando eu me sentir um pouco mais confortável, quando a situação mudar um pouco, eu venho aqui no canal conversar com vocês sobre isso. Então, se você também está em um momento de recomeço, fica aqui comigo, que talvez essa jornada também fale com você. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau!